E no vídeo de hoje, então, vamos aos 10 destaques, 10 discos que foram lançados em 2023 aí, que aqui na Desconecta a gente entende que são os discos mais importantes deste ano. Vem comigo depois da vinheta. Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Desconectors, vamos falar aí dos 10 destaques de 2023, né? 10 álbuns, destaques de 2023. Eu acredito que essa lista aqui vai acabar surpreendendo muita gente, né? A gente acabou saindo um pouco do tradicional, né? E começou a buscar outras sonoridades em 2023. No caso eu, né, comecei a pesquisar outros sons, outras bandas. Obviamente a gente tem algumas bandas clássicas aqui nessa lista de 2023, né? Mas a minha busca esse ano foi um pouco sair da caixa ali, né? Sair do que a gente tá, que nós como apreciadores de música estamos acostumados aí, ou classic rock, né? Ou o próprio heavy metal, e trazer alguns discos diferentes, né? Então 2023 foi super especial por isso, né, cara? Teve muitas bandas legais e teve também muitos discos legais, né, cara? Fora do circuito mainstream. E aqui, né, vale um recadinho, aqui são músicas, são discos que eu gostei, né? Você deve ter a sua lista, então se tem a sua lista de preferidos de 2023, deixa nos comentários também lá, né? Deixa aí os seus 10 favoritos. Eu vou falar os meus 10, né? Eu não gosto de dizer os 10 melhores, né? Porque melhores cada um sabe de si, né? Cada um tem o seu gosto pessoal enfim, né? Eu gosto de dizer aí os 10 destaques, né? Então, esses aqui para mim foram os 10 discos destaques de 2023. Lembrando, antes de falar sobre eles, que se você quiser participar aí do grupo da Desconecta no WhatsApp, vou deixar o link, vai estar rodando aqui em cima, vai estar aqui embaixo aqui também, e vai estar nos destaques e comentários, no comentário pinado, beleza? Lá a gente compartilha as notícias que saem no desconecta.com, compartilha os vídeos aqui, né? Os conteúdos em vídeo que a gente tem aqui na Desconecta e no Desconecta Plus. E também eu compartilho alguns discos que eu tenho parado aqui em casa, que eu estou vendendo, então se você quer entrar lá, entra lá no grupo, lembrando que o grupo é um grupo de transmissão, né? Não é um grupo de bate-papo, então não vai ficar bombando toda hora e não vai encher o seu saco, e este é o objetivo. Outro recadinho que eu quero dar, cara, eu tinha feito uma lista em ordem aí, né? Em ordem de ranking, né? De ranqueamento, né? Top 10. Inclusive, essa lista está lá no Viral Disco, né? Os 10 discos de 2023 aí da galera do Viral Disco, viraldisco.com.br. Mas eu aqui no vídeo, eu não vou fazer um ranqueamento, né? Eu vou falar aleatoriamente sobre eles. Enfim, né, cara? E aí vou trazendo, né? Então, um dos destaques de 2010 pra mim aí, que foi um grande disco, uma banda nacional chamada Terra Plana, cara. Quem gosta de shoegaze vai se apaixonar pela Terra Plana aí, né, do disco Olhar Pra Trás. O disco tá saindo aí pela Balaclava, inclusive ganhou uma edição em vinil agora recentemente, saiu esses dias, estava em pré-venda e saiu agora em dezembro, então a galera que gosta de vinil com certeza vai curtir bastante e, obviamente, tem que gostar de shoegaze, né, cara? Aquele estilo etéreo, com camadas e camadas de guitarras, vocais melódicos, né? A vocalista é uma mulher, então é um descasso. A banda é do Paraná, então, para mim, um dos destaques de 2010 fica aí, Terra Plana, Olhar Pra Trás. Próximo destaque aí, uma das bandas mais legais de indie rock, né, o rock alternativo, que também tem alguma coisa de shoegaze, mas não mistura só isso, noise, pop, essas linhas que eles constroem é muito legais, e eu estou falando do Yo La Tengo com o álbum This Stupid World, disco lançado no início do ano, um descasso, cara. Quem conhece Yo La Tengo aí sabe do que eu tô falando. Vou fazer um review, vai sair uma resenha nas próximas semanas sobre esse disco. Mas é um descasso, cara. Todos os elementos do Yo La Tengo, clássico do Yo La Tengo, que o fã gosta, estão nesse disco, né? Parece que compilaram aí mais de 30 anos de carreira e jogaram tudo neste álbum.
um descasso, que aqueles discos, né, clássicos você ouve aí de cabo a rabo. Tem Dream Pop, tem shoegaze, tem vocais intercalados do vocalista Kaplan, né, com a sua esposa que é baterista, então tem todos os elementos legais. É um disco um pouco mais curto que o tradicional do Yo La Tengo veio fazendo dos anos 90 para cá, né? São 12 músicas, se não me engano, mas é aí um descasso mesmo, cara. Outro destaque por aqui, Queens of the Stone Age in Times New Roman, cara. Rocaço, né? Como só Josh Homme sabe fazer. Cara, de novo, né? Um disco que traz realmente os elementos que o Queens of the Stone Age está acostumado a apresentar. Muito energético, com aquelas esquisitices, né? Aqueles riffs meio esquisitos, aqueles barulhos meio esquisitos que o Josh Homme consegue trazer. O disco, inclusive, aí, né? De uma certa forma... traz musicalmente falando e nas letras também esse problema que o Josh Homme teve aí com câncer descoberto recentemente, então ele também traz um pouco dessas dores, mas um disco muito bem arquitetado, homogênico, como só o Queens consegue fazer. Aliás, os discos do Queen of the Stone Age são, cara, é difícil, né, pegar um disco ruim dos caras, e esse aqui não foi diferente. Então tá aí mais um destaque em Times New Roman, Queens of the Stone Age. Outra banda aí de rock alternativo, né? Folk out, ou out folk aí, né? Folk alternativo que o pessoal fala. É o Wilco também, que lançou um disco muito bom chamado Cousin, lançado ainda em 2022. Ele não é tão bom quanto o Cruel Country, lançado o ano passado, cara. Mas mesmo assim, é uma delícia de se ouvir. Se você gosta aí de baladas, de rocks, de folk rock... e acompanha a banda desde sempre, cara, tenho certeza que você não vai deixar de curtir este baita álbum do Wilco, Cousin. Outra banda veterana do shoegaze retornou este ano, né? Estou falando do Slowdive, cara. Slowdive que lançou Everything is Alive. Everything is Alive sai um pouco daquela linha do shoegaze tradicional, né? Eles conseguiram... óbvio que tem aqueles elementos, mas não é um shoegaze tão clássico quanto os discos clássicos deles, e eles acabaram indo um pouco pro new wave, né? Pro synth pop, assim, misturando mais elementos de teclados, né? Mais sintetizadores, e o álbum ficou maravilhoso também. Outra banda que tocou agora recentemente no Brasil, e a galera que foi em São Paulo, infelizmente não vem aqui pro Sul, né? Esse tipo de banda adorou, e eu recomendo vocês ouvirem aí Everything is Alive. Então, trouxeram uns elementos eletrônicos também mais modernos, obviamente, aí, com essa pegada de new wave e tal, mas uma sonoridade mais moderna. Mais um veterano por aqui. Eu falei que ia ter alguns veteranos, assim, né? E que sairia... A maioria sai do tradicional, do que a gente tá acostumado, mas esse aqui não é tão fora do tradicional e é um descasso, cara. Eu estou falando do Every Loser, do Iggy Pop. Cara, que disco maravilhoso, cara. Muito legal. Depois do um disco experimental de 2019, aí, o Every Loser é mais rocker, né? Traz aquela sonoridade que a gente tá acostumado aí do Iggy Pop, fora o primeiro disco, né, do Lust for Life in Giant, assim, né, que tem aquela energia mais rock. O primeiro, né, The Idiot, a gente tá ligado que tinha a participação do David Bowie, então tinha muita coisa experimental, mas dali em diante ele voltou pro estilo mais básico, digamos assim, né? Rock, né? Batera, guitarra e vocal, baixo, e aqui ele detona tudo, mesmo com a idade, deve estar beirando os 80 anos aí, senhor Iggy Pop, e entregou uma obra sensacional. Outra que entregou um grande disco, mas muito intimista, então não é um disco para você ouvir de primeira e sair curtindo, ele é um disco mais difícil de se adaptar aí, né, vai necessitar mais da sua atenção para ouvir. Eu estou falando do mais recente trabalho aí da PJ Harvey, Inside the Old Year Dying, né? A PJ Harvey britânica estourou nos anos 90 com aquele clima mais grunge, um som lamacento, né, mais punk, energético. E aqui é o contrário de quem, né, tipo assim, durante os anos ela foi fazendo uma reviravolta na sua carreira até chegar a esse Inside the Old Year Dying, né? Cara, é realmente muito introspectivo, delicado,
suave, né, cara? Um disco que exige uma entrega também do ouvinte para perceber essas nuances. Então, eu recomendo aí mais um destaque que saiu em 2023. Faltam ainda mais 3 destaques, cara. Para mim, o álbum mais maduro da banda até aqui, né? Até então. Talvez o álbum mais maduro do ano também, né? Se é que a gente tem como a gente medir isso, né? Eu tô falando do Blur, né? Com Ballad of Darren. Que é, cara, o Blur aqui, ele realmente entregou um dos melhores discos de sua carreira. Já virou clássico, mesmo tendo sido lançado há pouco tempo. Tenho certeza que esse é daqueles discos que, cara, que marcam a carreira da banda. E aqui eles fizeram tudo que precisavam fazer, né, cara? Uma maturidade de composição, uma unidade sonora, né? Que às vezes a gente pega os primeiros trabalhos do Blur, não que seja ruim, né? Mas às vezes parece que falta uma unidade sonora, e aqui não. Aqui eles conseguiram amarrar tudo direitinho e entregaram um discaço, cara. Ballad of Darren. Se você não ouviu ainda, vá atrás. Esse é um dos discos do ano, hein? Você precisa ouvir. Faltando então aí agora mais 2 posições, podemos dizer assim, aí para os destaques de 2023. Não tem como deixar de falar realmente um dos melhores álbuns deste ano, talvez o álbum mais perfeito em sua completude aí, né? A conexão toda sonora do disco. Eu estou falando de Memento Mori do Depeche Mode. É bom ver aí que o Dave Gahan, né, e o próprio Martin Gore conseguiram superar aí o luto do Andy Fletcher, né, que infelizmente nos deixou aí, mas os caras conseguiram fazer um disco muito bonito, né, assim, com elementos do Depeche, mas com uma sonoridade bem atual, né? Não é um álbum datado, né? A gente consegue perceber que eles conseguiram se atualizar musicalmente em todos os sentidos, né? E Memento Mori é essa questão da finitude da vida, né? Sabendo que todos nós somos finitos e muito possivelmente devido aí ao falecimento de Andy tem essa conexão direta com o álbum, cara. Um dos álbuns aqueles completamente maravilhosos do início ao fim. Uma unidade muito bem feita nas músicas, as composições muito... Não tem nem o que dizer, né? De tão lindo que ficou este álbum. E eu recomendo aí, quem não ouviu ainda o Memento Mori, cara, tem que ouvir, porque realmente é um álbum que fica aí como um dos melhores álbuns da banda. Isso que o Depeche tem muito disco bom, né? Mas, cara, tá aí, Memento Mori ganha alguns rankings dentro da discografia da banda, sem sombra de dúvida. Chegamos, né, a última posição, ou primeira posição, né? Como não é um ranqueamento, e sim os destaques aí aleatoriamente, randomicamente, mas tem mais um lugar aqui dentro desse top 10. Eu quero trazer aqui uma banda também veterana do rock alternativo, do indie rock. Tô falando do Guided by Voices, que lançou 3 discos esse ano. Sim, cara, 3 discos. Igualmente ele fez em 2022. Eles lançaram 3 álbuns. O primeiro disco do ano saiu na mesma semana que saiu o do Iggy Pop, cara. É uma obra maravilhosa. Os outros seguem a mesma linha, mas não sei porque eu me engatei muito nesse primeiro que foi lançado no início do ano. Se chama La 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 Land. Apesar do nome, né, lembrar daquele filme musical, né, não muito legal, né, eu não curto muito filme musical, né, mas esse disco aqui realmente, cara, é incrível, cara, é um garage rock, lembra Stooges, né, a crueza dos Stooges, as melodias setentistas do The Who, cara, sim, parece muita coisa do The Who aqui, né, nas guitarras, no instrumental, nas próprias linhas vocais, aquelas construções muito legais ali que o The Who fez no início dos anos 70. Então, cara, se você não conhece o Guided by Voice, já tem... Cara, é uma banda que tem mais de 40 discos, isso mesmo, né? Os caras produzem muito. E no início de carreira dele, lá nos anos 80 e 90, eles eram uma banda lo-fi, né? Quando a gente chama de banda lo-fi, é uma qualidade musical e de produção mais simples, né? Mais rústica, né? E ao longo dos anos eles foram modificando, obviamente, né? Uma banda com uma história, uma jornada tão longa, muito possivelmente modifica o seu som, né, cara? E com o Guided by Voices não foi diferente, então tá aí a recomendação para você ouvir La 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 Land,
Guided by Voices, e esses aí foram os 10 destaques aqui da Desconecta do ano de 2023. Vamos aguardar aí o que 2024 espera por nós aí, né, em termos de som. Já tem muita banda aí que vai lançar discos em 2024, que a gente já tá no radar. O próprio Jay Mascis aí lança, se não me engano, em janeiro ainda, ou fevereiro, que é o guitarrista e vocalista do Dinosaur Jr., então tem muita coisa aí pra gente ouvir em 2024, fica o radar. Não esqueçam ainda, né, de acessar aí a desconecta.com.br, um site /portal aí para vocês ficarem atualizados sobre o mundo da música. E, obviamente, um feliz ano novo, um grande 2024 em sua vida aí, que 2024 seja realmente inesquecível para você. E a gente se vê no próximo vídeo.